A partir de agora, na Fan FM Aracaju 99,7, Jornal da Fan. A credibilidade da notícia, com Narciso Machado. Jornalismo sério. As notícias locais, nacionais, a participação do ouvinte, as leis, os deveres, entrevista, política, utilidade pública, as reivindicações das comunidades, as autoridades do nosso estado, os debates, as notícias do mundo do esporte e os destaques dos jornais. Tudo o que acontece no mundo, você fica sabendo agora, no Jornal da Fan. No Jornal da Fan. 6h48, Magna Santana. 6h48, Narciso Machado e ouvintes, como destacamos no início do programa com manchetes, e estamos aqui agora para falar sobre o 7 de setembro. E aí, quem está acompanhando redes sociais tem visto que um movimento está crescendo, e um movimento bom, né? Tem um movimento muito bom que está crescendo, que é o 7 de setembro da paz. Por quê? Porque, lamentavelmente, também surge um outro incitando, né, manifestações que realmente não é a que queremos. Nós queremos paz mesmo num dia de comemoração, que seria. E que não teremos tantas festividades assim. Pelo menos aqui já não teremos aquele desfile que estamos acostumados a assistir, o desfile cívico-militar. Adir Machado, advogado, está aqui ao nosso lado para falar sobre esse movimento, que foi uma iniciativa dele, de estar tomando corpo nas redes sociais. A gente quer saber exatamente o que é isso, esse 7 de setembro da paz. Bom dia, nos estúdios está o Narciso Machado. Bom dia, Adir. Bom dia, Magna. Bom dia aos ouvintes da FAN. Mas antes de falar do 7 de setembro, eu queria falar da minha alegria de voltar a falar com você, Magna. É uma amiga querida, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Todo mundo do rádio admira. Queria cumprimentar o Arthur, queria cumprimentar o meu primo Narciso, sou seu fã. Bom dia, doutor Adir. O trabalho que você recíproca. É um primo querido também. Recíproca verdadeira. Machado, né? Aqui, por isso que os ouvintes com certeza devem ter entendido, né, Narciso? O Machado é familiar. É muito familiar. Isso. Mandar um abraço para a Sandra de Biro. Já foi meu cliente, foi um vereador brilhante com quem eu convivi na Câmara. E estou fazendo esses cumprimentos por dever. Afinal de contas, depois de um ano tão difícil, quando a gente se encontra com pessoas queridas, fala com pessoas queridas, realmente queridas, a gente tem que dar esse abraço da forma como a gente pode. Mas, Magna, você falou dessa ideia que está aí nas redes sociais. De fato, é uma ideia que saiu do meu coração. Aí não saiu do advogado, não saiu aqui de um militante político, alguém que gosta da política, mas não. Esse aí saiu do cidadão, que já estava incomodado com brigas familiares por conta de governo contra governo, por amizades que se desfazem nas redes sociais por conta do mesmo assunto, por conta dos xingamentos, das agressões esquerdopata, bolsominion, petralha e outras coisas mais, discurso de ódio, discurso homofóbico, discurso o mais variado que a gente começa a ver se tornar lugar comum entre nós. Aquilo me tocou, eu fiz uma autorreflexão. Esse movimento surgiu de uma autorreflexão. Eu fiquei saindo de grupos, porque eu não aguentava mais aquilo. E depois, quando eu ouvi aquele chamado do Sérgio Reis, o cantor, aquelas discussões lá com o Roberto Jefferson, e ele dizendo que ia levar uma intimação e se o Senado não cumprisse em 30 dias ia quebrar as coisas. Quando eu vi o país naquele clima, eu senti que eu não tinha feito o correto. O correto não é fugir desse debate. O correto não é só sair de grupos, parar a discussão. O correto é você fazer algo, afirmar uma posição. E quando você tem uma situação como essa, a gente pode fugir do debate, pode não falar com aquela pessoa que está nos incomodando, ou pode ir ao encontro dela.
Então, falar em cristianismo, está falando muito hoje, não é fugir daquela pessoa, não é abandonar como leproso. Aí eu encontro dela, e aí foi o que eu fiz. Escrevi um artigo fora do que eu penso comumente. Eu escrevo sobre direitos, escrevo na terceira pessoa, falo sobre temas objetivamente falando. Mas nesse caso eu escrevi na primeira pessoa. Escrevi sobre o 7 de setembro de paz, que era o que eu gostaria. E aí pensei, pandemia, vamos estimular um terceiro grupo para a rua? Quem sabe botar lenha ou fermento nesse possível confronto? Não. É possível que eu amarre uma fitinha na antena do meu carro. É possível que eu vista branco. É possível que eu bote um pano branco na porta da minha casa, simbolizando que eu nem sou contra bolsonaristas, nem lulistas, nem esquerdistas, nem conservadores. Eu sou a favor da paz. Eu lancei isso no site nacional, onde eu publico artigos jurídicos. E comecei a receber apoio, ligação de colegas, isso mesmo, eu penso isso, tal. E comecei a receber mensagens, Instagram, coisas que eu nem posto tanto assim, mas no Instagram começou a caminhar um pouco, receber mensagem, eu via depois de algum tempo, as pessoas se manifestando, apoiando. Com o tempo eu percebi que essas pessoas apoiam no privado, mas não têm coragem de apoiar publicamente, de botar num grupo, de fazer isso, porque tem o receio de que chame elas de esquerda, de direita, disso ou daquilo, e ainda continuavam silenciosas. Eu disse, eu ainda tenho um passo a dar. Qual é o passo a dar? É botar no Instagram, é promover isso, é falar com Magna. Eu fui saindo nos amigos, a Magna recebeu no privado, Narciso, Kátia, Cláudio Nunes, pessoas da imprensa, do direito, do meu ciclo de vida social, foram recebendo. E chegamos aqui no ponto de você estar aqui e provocar esse reencontro, que eu fico muito contente de te ver, Magna. Então, o que provocou isso? Essa ideia que eu acho não. No caso do Magna, eu tenho certeza que Magna é uma apoiadora, que ela gostou, que foi uma das que primeiro disse que ideia legal. Então, graças a Deus, isso está se desenvolvendo bem em Sergipe, e eu começo a receber contatos de outros estados do país apoiando a ideia. E eu espero que seja um 7 de setembro assim, de paz. Então a intenção não é, de repente, como outros que estão criando um outro movimento, caravanas indo a Brasília ou coisa assim. A sua intenção é que as pessoas externem esse sentimento de paz apenas com até um gesto ou um símbolo, como você disse, uma fitinha ou coisa assim. Não é um movimento de ir para as ruas e gritarem alguma coisa desse sentido, não. Cada um faz o que quiser, contanto que leve a proposta da paz, simbolize isso, externe isso de alguma forma. Magna, somente ontem, esse volume de pessoas que estão entrando em contato comigo, resolveram fazer uma reunião amanhã, que eu pedi que fosse virtual. Não seria coerente da minha parte fazer uma reunião aqui, uma aglomeração, para fazer reunião presencial, para decidir como vai fazer esse movimento, para eu explicar melhor, o que as pessoas querem saber e tal. A reunião será amanhã, 18h30, numa sala virtual aberta, para quem quer entrar e conversar comigo sobre o assunto. Então, a ideia foi muito simples, desse jeito, onde eu pensava em não fazer aglomeração. Eu advogo para empresas que têm a ver com a saúde, têm a ver com o combate a coronavírus, e eu já tenho notícias da variante Delta fazendo estrago por aí. Eu não me senti confortável para pedir um movimento de rua. Não sou contra. Vejo que o momento do país deixa a gente numa sinuca de bico entre se manifestar e pensar ainda na pandemia. Mas no meu caso, não me senti confortável em chamar para a rua. Vai ter essa reunião virtual. E é o caminhamento do movimento que surge assim. Não tem publicidade, não tem dono, não tem marca. É realmente uma questão de ativismo.
Você acredita, Narciso, fique à vontade, se tiver algum questionamento também. Meu último questionamento é se acredita em um receio, e aí partindo do 7 de setembro, é que a gente comece a viver o que nós vivemos na eleição lá atrás, já que estamos nos aproximando de um outro processo eleitoral, que realmente disseminou muito ódio, muito rancor, até no seio familiar, né? Amigos, tem gente que até hoje, de repente, não se fala, olha, se estranha, por conta de posições políticas. É o receio, é já um alerta para que a gente não volte a viver o que a gente viveu e que ainda estamos com esses resquícios e sequelas daquela época das eleições? Sim. Primeiro, aquele incômodo que eu falei, pessoal, de onde surgiu a ideia, e depois dos fatos notórios nacionais que também me revelaram a possibilidade de termos um 7 de setembro sangrento, uma página ruim da nossa história. Eu espero que não aconteça. Aliás, aproveito para agradecer os bolsonaristas, conservadores, os progressistas, a esquerda, os líderes religiosos que estão conversando comigo, que estão se dispondo a fazer as lives e os debates que eu faço nas minhas horas de folga da advocacia, com essas pessoas importantes do cenário nacional e local. E eu percebo, sim, acredito no diálogo, percebo que ele é possível, que as pessoas até querem, mas estava faltando alguém que fizesse a ponte. Humildemente eu me coloquei nessa condição e já alerto para aqueles mais desconfiados, se é um movimento partidário, político, eleitoral. Eu sinceramente me incomodo pouco com o que acha. Me incomodo muito mais com aquilo que nasceu no meu coração. E digo mais, que os desconfiados atrapalham mais do que os extremos. Porque eu posso dizer aqui que os extremos estão conversando comigo. Nós estamos dialogando. A gente já percebe que esse diálogo produz efeitos nas lideranças, e as lideranças, a gente espera que nos liderados, em Sergipe eu posso falar isso, que quem vai para o 7 de setembro em Brasília vai com o coração em paz. A gente conhece como a liderança está estimulando. Ô Magna. Sabemos, temos informações que liderados ainda têm aquele ímpeto. Mas eu espero que esse mesmo sentimento no Brasil faça eco e a gente tenha manifestação, sim, mas violência não. Pois não, Narciso? Só para fazer uma observação, Magna, nós já estamos aqui bem apertados por causa do comercial, mas parabenizar o doutor Adi pela iniciativa, porque mais do que simplesmente a questão da adesão das pessoas, eu acho que é o gesto que lideranças dos dois campos estão fazendo. Como fizemos ontem aqui no Jornal da Fã, com o diálogo entre Marcos Pinheiro e Jefferson Lima, como vi ele fazer com Marcos Povas e o Lúcio Flávio, que mais vezes isso aconteça, que o debate seja mais político, seja mais no campo das ideias e menos agressivo, né? Que não descapemos para as agressões físicas, como aconteceu no pleito de 2018, como muitas vezes acontece em todos os pleitos. Eu acho que esse chamamento feito, o Adir enquanto cidadão, fazer esse alerta à sociedade tem esta importância, que é mostrar para a sociedade que mais do que simplesmente essa polarização de esquerda e direita, Bolsonaro, Lula, o que nós precisamos é debater as ideias e debater o Brasil, porque enquanto fica essa briga, quem sofre as consequências é o povo. Agradecendo, viu, Magna, pela participação do doutor Adir aqui no Jornal da Fã. Verdade, sim, que isso realmente ganhe mais corpo, mais força ainda, esse sentimento, porque é o que eu desejo de todos nós brasileiros, pais, e que a gente tenha um país melhor e maravilhoso como a gente sempre teve, né? E é isso que a gente quer. Adir, muito obrigada, o espaço está aberto, a gente vai estar acompanhando, então, todo esse movimento, até o dia que ele se prolongue, depois de 7 de setembro. Narciso, obrigado a Miro e todo o grupo, a Magna, a Arthur, por esse espaço, e espero que faça aí o pedido a Miro e a Narciso, que deixe esse espaço aberto até o dia 7, vamos fazer a nossa parte. Parabéns pelo debate de ontem, é isso mesmo, Narciso. Eu endosso completamente as suas palavras e espero que tenhamos o 7 de setembro de muita paz.
certeza, e vamos estar acompanhando sim de perto. Com você, Narciso. Obrigado, Magna Santana. Obrigado, doutora de Machado. Está aí, portanto, este movimento que tem chamado a atenção nas redes sociais e da classe política. O movimento 7 de setembro de paz, fazendo com que os extremos aí sentem e dialoguem.